Quero mais uma vez manifestar a nossa enorme alegria de estar ocupando a tribuna desse plenário da nossa convenção. Convenção séria, convenção abençoada, convenção dirigida pelo Espírito Santo. Louvo a Deus pela vida da nossa mesa, nosso presidente, vice-presidente, pastor Ezequiel, cumprimentando eles. Desejo que a bênção dos céus permaneça sobre cada um desses homens de Deus com as suas esposas. Companheiros, vamos continuar a nossa reflexão. Nós estamos, desde ontem, falando a respeito, pastor também é gente, um assunto necessário para os nossos dias. A ideia nessa escola de obreiros é justamente que nós possamos refletir sobre a nossa vida, refletir sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, e que possamos desenvolver esse autocuidado, entendendo que quem cuida de si também está mostrando que ama a Deus, que ama o ministério e que ama a família. Que todos nós possamos continuar com o coração aberto, visando um crescimento contínuo, aprendizado contínuo, porque eu acredito que Deus ainda tem muito para fazer em nós e através de nós. Amém? O texto bíblico que eu gostaria de ler está em 1 Timóteo 4,16. Está ali na tela, 1 Timóteo 4,16. E o texto diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo já, nas orientações que deu aos líderes da igreja de Éfeso, como vimos ontem, falava da importância de cuidar de si, antes mesmo de cuidar da igreja. E num contexto da igreja do primeiro século, com muitas heresias, muitos falsos cristãos, ele orienta o seu jovem aprendiz Timóteo também: tenha cuidado de ti mesmo, preserva sim a doutrina, não permita que as heresias entrem, mas guarda o seu coração, guarda a sua vida, tem cuidado de ti mesmo. E que nós possamos entender a importância desse autocuidado, porque no ministério não basta você começar bem, você precisa permanecer bem e finalizar bem. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Não adianta começar bem, tem que continuar bem e finalizar bem. É por isso que, dentre os assuntos que nós estamos falando, hoje eu gostaria de abordar uns 3 ou 4, se der um pouquinho mais, mas eu só quero citar. Mas nós precisamos falar do que tem drenado a alegria, a emoção, o ânimo do coração pastoral. Porque, afinal, o pastor também é gente e precisa ter esse autocuidado, precisa blindar a sua alma. E, lamentavelmente, alguns de nós, ou quem sabe todos nós, em algum momento do nosso ministério, permitimos que a comparação regesse a nossa caminhada. Isso precisa urgentemente parar. Não estou falando que eu não posso olhar para o lado e me inspirar no ministério de alguém, mas as comparações, geralmente, elas são perigosas, são malignas, porque eu olho a minha realidade, olho a realidade do outro, eu corro 2 riscos. Se a minha realidade é melhor que a do outro, eu corro o risco do meu coração se tornar orgulhoso. Mas se eu olho a realidade do outro e a do outro é melhor do que a minha, eu corro o risco de permitir com que a inveja domine a minha alma. E nós precisamos cuidar, porque a comparação, ela é fruto de um coração que busca identidade no desempenho e não no Evangelho. E ela anda muito próxima sempre ali da inveja, porque sempre parece que o outro está melhor do que eu, nas nossas percepções equivocadas. E se a inveja entra,
outras espécies de malignidade também entram. Tiago vai dizer, capítulo 3, verso 16 da sua carta: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Porque a inveja é eu me entristecer com a alegria do outro. E o Senhor não se agrada disso. Por isso que nós precisamos cuidar da nossa alma para não sair fazendo comparações. Nós vamos encontrar no Salmo 73 o líder de louvor, Asaf, maestro do povo de Deus, e ele começa a olhar inclusive para a vida dos ímpios. E ele diz: Deus é bom para com Israel, quanto a mim os meus pés quase se desviaram. E ele vai narrando como isso aconteceu. Eu tive inveja dos ímpios, e as percepções dele foi toda equivocada. Os ímpios não ficam doentes, sempre estão bem, tudo dá certo para eles. E ele começa a narrar de uma maneira que a angústia e o desânimo dominam a sua alma, e ele chega a dizer: em vão guardei o meu caminho, em vão me santifiquei. Graças a Deus que o Salmo 73 não finaliza assim, porque lá por volta do versículo 17 ele vai dizer: até que eu entrei no santuário do Senhor. E é na presença do Senhor que a visão abre e nós conseguimos enxergar as realidades. Portanto, companheiros, nós precisamos entender que Deus não mede o sucesso igual às pessoas. E claro, tem alguns lembretes que nós precisamos ter. Mas eu queria que você perguntasse para quem está do seu lado: o que é ser um pastor de sucesso? O que é ser um pastor de sucesso? Essa é uma pergunta que você precisa levar durante todo o seu ministério. O que é ser um pastor de sucesso? Porque se nós vamos para a palavra, 1 Coríntios 4, 1 e 2, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. E ele é bem enfático ao dizer: o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Fiéis. A fidelidade é o que precisa reger o nosso ministério, e não a comparação, que também é uma insegurança espiritual. O pastor que fica se comparando sempre, ele revela que a sua alma procura valor fora do amor de Deus. E a gente precisa lembrar desses pontos que temos ali na tela. O primeiro: não somos o dono da igreja, ela pertence a Cristo. E a certeza de que Deus não erra, e não errou ao nos colocar aonde estamos, no tempo que estamos. Isso precisa dominar a nossa alma, porque se a igreja é do Senhor, eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E Deus não me errou a colocar nessa cidade, colocar nessa congregação, ao me colocar nesse ministério. E o que se espera de mim é que seja fiel naquilo. Talvez aos olhos humanos é pouco, mas eu preciso ser fiel no pouco. Um outro problema são expectativas humanas. Elas podem te escravizar. Observamos, inclusive ontem, que o próprio povo no tempo de Jesus, inclusive os discípulos, eles tinham expectativas equivocadas a respeito do Messias. Esperavam uma revolução política. E muitas vezes nós somos enganados no nosso coração ao criarmos expectativas utópicas para o lugar onde nós estamos. Não quer dizer que eu não possa ou deva sonhar alto. Precisamos, porque servimos um Deus grande que faz grandes coisas. Mas cuidado, porque a partir do momento que a comparação está dominando a minha alma e as minhas decisões, eu corro o risco de criar expectativas baseado na vida do outro, no ministério do outro, no que o outro tem colhido para si. E isso pode tirar e drenar a alegria, porque parece que o meu povo não é tão animado como o povo do outro.
Os resultados financeiros da minha realidade não é tanta como a do outro. E se eu fico criando essas expectativas baseado na comparação e não naquilo que Deus já prometeu, porque Ele é fiel para cumprir, a alegria, ela sai da minha alma. Cuidado com isso. Redes sociais podem ser uma armadilha. Tenho falado, isso intensificou muito a comparação em todas as áreas, em todos os aspectos. Há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de ministrar aqui sobre liderança na era digital. Tem um livro, inclusive, sobre isso, que você pode adquirir. Mas nós, líderes, precisamos cuidar da nossa alma, cuidando com a nossa vida digital e cuidado com as comparações. Porque o que apareceu nas redes sociais do meu companheiro provavelmente é um fragmento do evento que ele realizou. É um vídeo editado. Mas a minha percepção equivocada, a igreja dele está sempre cheia, o ministro louvor dele é sempre o melhor, a orquestra dele é a mais afinada. Cuidado, companheiro. Cuidado com isso. Nós precisamos cuidar com as redes sociais no mundo de aparência que nós vivemos. E nós também precisamos entender que Deus, Ele trabalha com as nossas singularidades. Olha as escolhas de Jesus. Um Pedro impulsivo, um Tiago e João irados, chamados filhos do trovão, um Mateus cobrador de impostos, um Simão zelote revolucionário, um Tomé questionador, mas para cada um, com as suas peculiaridades, Deus tinha uma grande obra. Não precisamos nos uniformizar, precisamos acreditar no nosso chamado e ser fiel de acordo com o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Um sábio dizia, e essa frase é uma frase forte, mas é verdadeira: a grama do vizinho só é mais verde porque você parou de cuidar da sua enquanto cobiçava a dele. Vamos cuidar da nossa grama. Que Deus tem para nós, ninguém pode tirar. O que Deus tem para o nosso ministério, ninguém pode roubar. Ele não errou ao nos colocar onde estamos. E há uma escola de obreiros, deixa eu talvez materializar de uma maneira um pouco mais explícita como isso pode acontecer. Nesses 20 anos que pertenço a essa convenção, já vi pastores destruírem as suas emoções, aprisionarem as suas almas, porque olhou para o lado e viu um outro companheiro com um carro novo. Não, mas eu também sou pastor presidente, eu mereço, eu devo. Mas ele esqueceu de observar que o companheiro tem 30 anos de ministério e ele 3. Que a realidade do outro é diferente da dele. Mas ele vai lá, faz uma parcela de uma caminhonetona com um livro de boletos assim. Não consegue dormir direito, perde a paz, não investiu os recursos de acordo com o que Deus falou, mas de acordo com uma comparação que ele fez. E eu brinco, né, que nós homens, eu brinco no curso ele, quando tem a mentoria, eu brinco que nós homens também temos TPM, né, que é atenção pré-mensalidade. Quando as mensalidades começam a chegar, os homens começam a ficar apavorados. Lá em Blumenau, quando chega um obreiro novo, eu faço questão de sentar com ele e muitos corrigi-los. Cuidado, anda na sua velocidade, o tamanho das suas pernas. Não, mas eu pertenço à mesma equipe de obreiros. Pois é, o outro está há 20 anos. Os filhos já estão grandes, vivem uma outra realidade. Temos, inclusive, pastores que recebem o salário da igreja e recebem uma aposentadoria. Daí você, que chegou agora, 1 ano de ministério, quer sempre sair para jantar com eles, quer fazer as mesmas viagens para acompanhar. Cuidado, é diferente. Entenda o seu tempo, entenda o seu momento, e que você possa ser encontrado fiel pelo Senhor. Aleluia! Você pode falar para quem está do seu lado de novo? Deus não errou quando te colocou onde você está? Aleluia! Nesse ponto eu quero apenas citar
quero apenas mencionar. Mas nós, pastores, precisamos cuidar da nossa alma, porque pastor também é gente, não negligenciando a vida devocional. Pastor continua sendo ovelha e precisa do cuidado do Supremo Pastor. Eu não posso conduzir pessoas a lugares espirituais que eu não estive. E a vida devocional do pastor, ela é necessária, porque essa vida pastoral também começa no nosso coração. Eu ouso dizer, pelas experiências de gabinete, que obreiros e líderes, eu ouso dizer que eles não sofrem quedas. Eu costumo dizer que sofrem erosão. Segundo o dicionário, erosão é o processo de desgaste progressivo de uma superfície. E quando, lamentavelmente, nós encontramos alguém e usamos a expressão, caiu, foi uma queda, se você chegar um pouco mais perto, conversar com aquela vida, aquela família, uma área que foi negligenciada foi a sua vida devocional. Chegou um tempo, parou de orar como deveria. Parou de meditar na Bíblia como deveria. Parou de ouvir a voz do Espírito como deveria. É por isso que nós não podemos negligenciar pelo menos essas 4 práticas. A saúde do ministro está ligada à espiritualidade do pastor. Ou seja, não use a Bíblia somente para pregar. Sim, é possível pregar com eloquência. E mesmo assim, não estar mais maravilhado com a graça de Deus. Isso é um perigo para nós pastores. A questão da solitude. Eu viver no secreto antes de ir para o público. Eu ter o meu momento com Deus e ouvir a voz do Senhor acima das outras vozes deste mundo barulhento. Saber que Deus se importa mais com o meu coração do que com a minha performance. Eu preciso então anotar aprendizados, orações, promessas, jejuar por causa específica, mas também como disciplina espiritual. Não posso negligenciar a minha vida devocional. E o outro assunto que tem drenado as emoções e a saúde emocional dos pastores é porque o descanso tem sido um mandamento negligenciado. O trabalho, ele é honroso aos olhos do Senhor. E é parte essencial da criação de Deus, assim como também o descanso. Alguns pensam que o trabalho é resultado da queda, mas se você olhar a instrução de Deus, e desde o início, antes mesmo da queda, lá estava Adão para cuidar, lavrar e zelar do jardim. Eu não vou focar muito na questão da preguiça, porque eu não acredito que Deus chama pessoas dominadas pela preguiça. Se olharmos pela palavra, Deus chama trabalhadores. Moisés estava apacentando rebanhos, Davi estava cuidando de rebanhos, Eliseu estava lavrando e arando a terra, Gideão estava malhando trigo no lagar, Pedro, Tiago e João estavam pescando, Mateus estava na coletoria. É isso. Porque se espera que os homens e mulheres de Deus sejam pessoas trabalhadoras. Inclusive que Deus espera isso do seu povo. Porque o descanso, como nós vamos ver, ele é um mandamento. O trabalho não está no mandamento, porque se espera que isso aconteça naturalmente. E claro, se descansar é um mandamento, é porque também não é fácil. Se espera que nós estejamos tão empolgados com o trabalho, que a gente precisa se disciplinar para também levar a sério o descanso. É um mandamento. Eu faço questão de lembrá-lo. Êxodo 20, do 9 ao 11. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos, mas o 7º
dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas o 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Quando Moisés vai reforçar isso para outra geração, Deuteronômio 5:15 diz: lembra-te que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardaste o dia do sábado. O dia do descanso é essencial. E nós sabemos que, claro, Jesus, quando vem, ele vai reafirmar a lei, mas dar uma outra conotação, afirmando que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem para o sábado. Ou seja, aquilo que os religiosos tentavam fazer, engessar isso, criar regras, e viravam fiscal, em vez de descansar, contemplar o Senhor, ter momentos em família e de adoração, viraram fiscal. Não era isso que era a proposta do Senhor. Mas nós precisamos resgatar o princípio e ouvir o próprio Jesus. O sábado foi feito por causa do homem. Todos nós temos nossos limites e precisamos descansar. Agora, por que os cristãos hoje, vamos falar da nossa realidade, pastores, todos nós, inclusive talvez em algum momento da nossa vida, ou quem sabe alguém está passando por isso, por que nós estamos negligenciando esse mandamento do Senhor? Será que é uma insegurança do futuro? Ou seja, não, eu tenho que fazer, porque se eu parar um dia, as coisas descambam. Será que é o equívoco em pensar que uma agenda lotada de segunda a segunda, que isso é o sucesso? Porque corremos o risco de, às vezes, interpretar dessa maneira: não, minha agenda está lotada, como se isso fosse sucesso. Mas o Senhor olha dos céus, e se Ele não encontra na nossa agenda o dia do descanso, nós estamos violando um mandamento do Senhor. Ou será que nós estamos preocupados com opiniões alheias? Porque, pastor, no domingo é o dia de maior atividade, enquanto o povo descansa. Mas e quem sabe numa segunda, numa sexta? Não, mas imagine se o povo veio descansando numa segunda, o que vão pensar? Mas nós já deveríamos ter passado dessa fase, porque o mais importante é o que o Senhor vai pensar. Não podemos negligenciar. Quando nós negligenciamos o descanso, nós sofremos algumas consequências. Descansar não significa preguiça, mas confiar que Deus continua no controle mesmo quando paramos. E ali tem uma chargezinha, né, uma fala, o pastor dizendo: não podemos descansar, pois o diabo não tira férias. E até o diabo ficou curioso com essa afirmativa de um servo de Deus. Esse equívoco tem gerado pastores com a síndrome de burnout, esgotamento, trabalho incessante, que nunca para. E está ali algumas dessas consequências: esgotamento emocional, é aquela sensação constante de sobrecarga, que te esmaga, te coloca para baixo. E geralmente isso evidencia no dia a dia com irritabilidade, grosso, estúpido, às vezes dentro da própria casa, está sobrecarregado, esgotado emocionalmente. Lazer familiar comprometido, os filhos crescem apenas com a imagem do pai pastor, é o homem que sempre está no púlpito de terno e gravata pregando, mas nunca no chão da casa, rolando, brincando com o carrinho, passeando em família. Às vezes a esposa se sente solitária, porque não existe o dia do descanso.
Inclusive, isso gera estagnação espiritual. Porque acabamos nos envolvendo mais com o reino de Deus do que com o Deus do reino. E daí, no púlpito, os discursos se tornam repetitivos. O devocional superficial e pouca sensibilidade à voz do Espírito Santo. E claro, uma outra consequência é a confusão de propósito. As crises na identidade ministerial. Porque lá no fundo eu sei que isso me esmaga, isso me sobrecarrega. Consequentemente eu me questiono, foi para isso mesmo que Deus me chamou? Porque sim, o ministério existe um desgaste. Mas como nós falamos ontem, não anulando a nossa humanidade. Pastor é guerreiro, pastor é valente, e jamais a proposta desse livro é um espírito de vitimismo, pelo contrário, é a gente reconhecer as nossas limitações. Mas quando a gente não reconhece, não tem o dia do descanso, a gente fica confundindo no nosso propósito. E claro, a vontade de desistir, ela se torna constante. E de vez em quando aquele sentimento de inutilidade vai se fazer presente. A saúde física fica comprometida, insônia, hipertensão, imunidade baixa, às vezes problemas no estômago, como gastrite e assim por diante. E por fim, vulnerabilidade para a queda. Porque, como falamos, o tanque emocional vai sendo drenado. E às vezes está tão equivocado e perdido que vai buscar compensação em outros lugares. Certa vez, já alguns anos atrás, eu atendi um pastor da nossa convenção, cabelo branco, e chorando ele falou para mim, pastor Lediel, eu perdi o coração dos meus filhos. Eu era esse pastor que falava que não posso parar nunca porque o diabo não tira férias. Era de segunda a segunda. Era o tempo todo. Não vi os meus filhos crescer. A maioria dos dias, quando eles eram pequenos, eu chegava em casa, eles estavam dormindo, e antes deles acordar, eu já tinha saído. Pastoreei muitas pessoas. Socorri tantas vidas, mas perdi conexão com os meus filhos. E ele chorava diante de mim, querendo voltar no tempo, e não tem como. A minha orientação para ele foi, o senhor tem netos? Tenho netos. Falei para ele, faça diferente com seus netos. Faça diferente. Esteja mais presente. Viaje com os netos. E alguns anos atrás ele me encheu no WhatsApp de fotos e vídeos, brincando com os netos, rindo, se divertindo, viajando. E o que mais me chamou a atenção foi, pastor, essa conexão que eu fiz com os meus netos aproximou-me do coração dos meus filhos. É isso. É levar a sério o que o Senhor já deixou bem claro. É mandamento. E se nós violarmos, as consequências sempre são negativas. Um pastor descansado não é apenas mais saudável, mas também mais sábio, mais forte, mais eficaz na missão que Deus lhe confiou. E ali tem também uma confirmação da neurociência. Estudos de Harvard Medical School mostram que pausas regulares aumentam a produtividade, a criatividade, a capacidade de tomada de decisões. O cérebro precisa de descanso para consolidar memórias, processar informações e renovar energia mental. Amém? Você pode falar para quem está do seu lado, aprenda a descansar? E eu quero falar sobre mais um assunto. A família do pastor. E eu quero também ser breve e objetivo aqui.
Pastor, mas nós não estamos falando de pastor também é gente, não estamos falando de emoções. Nós precisamos entender que uma família saudável e bem estruturada é uma das maiores fontes de alegria, prazer e estabilidade emocional da vida do pastor. Eu e você precisamos saber disso, mas deixa eu te falar algo. O diabo, desde sempre ele sabe disso. O diabo sabe que uma família desestruturada, isso vai ser um dreno de ânimo no coração desse pastor. Observe essa imagem. Quando colocamos o ministério em competição com a família, ambos perdem. Ambos perdem. Está ali a orientação de Paulo a Timóteo, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Pastor, mas qual é o projeto de Deus? É aquilo que Josué vai falar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É possível servir ao Senhor sem perder a casa. Na Escola Teológica de Blumenau e no CTM, uma das matérias que eu leciono é História da Igreja. Desde meu tempo de seminário, estudei muito sobre História da Igreja. E um dos personagens que sempre se destacou e me chamou muita atenção, grande avivalista, John Wesley. Mas quando eu comecei a sair apenas dos livros que resumiam sobre a vida de John Wesley, comecei a ler suas cartas, conhecer um pouco mais da sua vida, meu coração ficou partido. A figura do grande herói ficou um pouco comprometida, porque o John Wesley perdeu o coração da sua esposa. Metódico, é o precursor da igreja metodista, colocou na sua cabeça que ele sempre deveria pregar tantos sermões por dia, andar tantos quilômetros a cavalo. Porém, quando casou, não aprendeu a diminuir o ritmo, a ceder para se encaixar perfeitamente no casamento. E, lamentavelmente, a esposa de John Wesley muitas vezes tentou boicotar o ministério do seu marido, justamente porque o ministério o afastou dela. Eu vou para a Bíblia e tem textos que me chamam a atenção, por exemplo, Gênesis 33, um Jacó mais maduro, um Jacó que depois que vai, restaura-se com o seu irmão Esaú. O verso 12 e 13 do capítulo 33 de Gênesis diz assim: então disse Esaú, vamos seguir em frente, eu acompanharei. Jacó, porém, lhe disse, meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sobre os meus cuidados também, as ovelhas, os animais. Se forçá-las demais na caminhada, um dia só que seja, inclusive o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, pode ir na frente, eu sigo atrás, devagar, no passo das crianças. Olha que inteligência de Jacó. Eu não vou forçar aqueles que ainda não têm as pernas maiores a caminhar de maneira exaustiva a ponto de comprometer. E se família é presente de Deus, eu e você entendemos isso como a palavra diz que os filhos são herança do Senhor, nós precisamos também entender que o ritmo precisa mudar. As coisas não podem ser conforme nós imaginamos aqui. Quem já leu o livro viu que eu abro o meu coração e conto um testemunho do início do meu ministério. Obreiro novo, vontade de mostrar serviço. E geralmente quem é filho de pastor tem que trabalhar 2 ou 3 vezes mais. Estava lá. Minha esposa ficou enferma. Levei ela no hospital. E o médico disse, vai ter que ficar internado.
Porém, eu, na minha ignorância e erro, não cancelei as agendas de aconselhamento, não cancelei as agendas de pregação que eu tinha, inclusive naquele dia e no dia posterior. Levei minha esposa no hospital, fui cumprir minhas agendas, no final do dia passei lá. Ela ficou uns 2, 3 dias internada, eu fazendo essa dinâmica, atendi a agenda, ia para o hospital. Mas os dias posteriores eu vi que eu havia causado uma ferida na alma da minha esposa. Ela se sentiu abandonada. Eu não havia percebido. Mas de vez em quando, ela chorava. Sentia que havia uma inversão de prioridades. Pedi perdão, mas ficou aquele clima assim. Sem procurando ser um bom marido, mas eu só consegui sarar aquela ferida 1 ano e pouco depois, quando novamente ela teve que ser internada por um outro problema. Mas eu havia aprendido a lição, porque o Espírito Santo havia falado a minha alma. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Cancelei todas as agendas, fiquei o tempo todo com a minha esposa. Aquilo curou feridas na alma dela, sarou o coração. E houve uma explosão no nosso ministério, em muitas áreas. Deus confirmando a bênção sobre a nossa casa. E o que eu aprendi com aquilo? Tem coisas que é só eu e você que podemos fazer, marido. E você, mulher, na vida da sua família. Aconselhar outros pastores podem. Pregar outros pastores podem. Agora, ser a figura paterna no aniversário de um filho, é só eu que posso. Suprir as emoções da minha esposa, suprir a sua sexualidade, é só eu, marido, que posso. Testemunhar a beleza de um casamento aos filhos que estão crescendo ali, só eu que posso. Então nós precisamos levar a sério a orientação do Senhor. Se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar do rebanho do Senhor? A esposa, ela é um alicerce para a alma. Relacionamentos conjugais saudáveis reduzem significativamente os níveis de estresse, fortalecem a resiliência emocional e oferecem suporte essencial para líderes sob pressão constante. Pastor, o ministério deu à sua esposa um marido melhor ou roubou o marido que ela tinha? As esposas são presente de Deus. E nós precisamos cuidar das nossas esposas. Coisas simples do dia a dia. Vai sair, pega na mão, segura forte, como fazia no tempo de namoro. Aqui não, tem lugares que o pastor sai na frente, sempre apressado, coitada da esposa atrás, né? Com o salto alto tentando acompanhar o ritmo do pastor. Estou falando de outro lugar, não aqui. Num culto, onde não é o senhor que precisa dirigir ou pregar, culto de jovem ou de outro evento, por que não sentar do lado da esposa e cultuar um dia ao lado dela? Os dois adorando junto, lado a lado. Ou quem sabe, leva ela um dia para o púlpito também, para estar ao seu lado. A esposa, ela é parte essencial do ministério, e não um acessório.
E quando nós cuidamos bem da esposa, a palavra já diz, estamos mostrando que amamos nós mesmos. E isso derrama-se positivamente no ministério. Agora, o oposto é tão verdade quanto. Uma esposa que se sente solitária, uma esposa que não se sente útil no ministério, isso começa a se tornar um peso e também vai drenando a alegria do ministro. Proteja a sua esposa de várias formas. Uma delas é você colocando limite na casa pastoral. Não, pastor Lediel, mas na orientação de Paulo, o obreiro precisa ser hospitaleiro, sim. Se você for um pouco mais a fundo, o hospitaleiro se resume a gostar de gente. Mas não quer dizer que a sua casa é um corredor da igreja. A vida familiar saudável exige privacidade. Receba pessoas do seu lar, isso é bom. Que os membros possam também estar à sua mesa, se alimentando. Agora, coloca limites. Não permita que as pessoas entrem e circulem na sua casa. Coloque regras. Isso priva infiltrações de coisas ruins. Gera segurança no lar. Casa é casa. E ali é o refúgio da família. Permita que a sua esposa se desenvolva junto com você, pastor. Ah, pastor Lediel, mas a minha esposa não gosta de pregar, cantar. Não tem problema, mas ela pode estar em outro projeto. Uma vez eu atendi um casal de pastores. Estava beirando o divórcio. E na fala daquela esposa ela dizia: eu me sacrifiquei para que ele fizesse os melhores cursos. Me sacrifiquei para que ele estudasse, para que ele se desenvolvesse. Ele começou a ganhar um espaço muito grande na igreja, a ponto de parecer que eu, como esposa, não fazia mais falta naquele ambiente. Tudo era sobre ele. Um marido que não soube segurar na mão da esposa e diz: nós vamos crescer junto, nós vamos desenvolver junto. Você não é o meu acessório, você é a minha companheira, dada por Deus, para nós desenvolvermos grandes projetos em prol do reino de Deus. E se nós observarmos dentro das nossas igrejas, nós vamos ver que na maioria o público feminino é maior. E se você olhar o mundo de hoje, empresas estão dando oportunidade para as mulheres gerenciar os altos cargos ocupados por mulheres e têm feito um excelente trabalho. Por que muitas vezes dentro da igreja não permitimos que as nossas esposas cresçam junto, se desenvolvam, elaborem projetos que façam realmente coisas extraordinárias em prol do reino de Deus? Vamos melhorar nisso, companheiros, amém? Glória a Deus. Eu caminho para a reta final. Os filhos devem ser nossas principais ovelhas. Algumas perguntas necessárias, porque todos nós já cometemos esses erros. Você, pastor, facilmente interrompe o almoço em família para atender mensagem do WhatsApp? Cancela com frequência um dia de lazer em família porque surgiu uma emergência ministerial? Deixa de comparecer à apresentação escolar porque tinha um aconselhamento para dar? Eu falei da importância de nós discernirmos o tempo e o cuidado com as comparações. Eu hoje tenho 2 filhos adolescentes. E claro, os filhos adolescentes eles já buscam uma conectividade melhor com os amigos e assim por diante. Mas eu não posso estar no mesmo ritmo de papai, porque os filhos já são adultos e têm as suas próprias vidas. Eu ainda tenho 2 filhos que moram no meu lar, precisam da minha atenção e da minha orientação. E alguém que tem os filhos de 2, 3 anos não pode acompanhar o meu ritmo. Porque uma criança de 2 e 3 anos precisa de muito mais dedicação, cuidado e zelo. É nós entendermos os momentos e as fases da nossa vida e a fase que os nossos filhos. Porque uma criança de 2, 3 anos, ela não consegue ainda elaborar
Ah, o meu pai é um pastor, por isso não pôde estar aqui na minha festinha de aniversário. Ele está cuidando de pessoas. Não consegue elaborar. Uma criança, ela consegue só sentir a ausência da figura paterna naquele lugar. E nós precisamos fazer a nossa parte. É garantia que os filhos sempre escolherão o caminho certo? Isso não é garantia. Os filhos vão crescer, vão criar asas e voar, mas que eles possam sempre saber que na casa onde eles passaram não faltou amor, não faltou dedicação, não faltou vida devocional, não faltou exemplo e testemunho de que é um casamento verdadeiro. Porque mesmo que um filho possa escolher um caminho errado, assim como o filho pródigo, aí ele vai se lembrar da casa do pai, ele vai se lembrar que lá é o lugar dele, que lá tem a bênção de Deus, lá tem a verdadeira prosperidade. Uma vez eu fui muito abençoado com o testemunho da filha do pastor Jim Cimbala e de Carol Cimbala, a Cassie. Esse pastor é um pastor famoso mundialmente por causa do Brooklyn Tabernacle, do grande coral do Brooklyn. E na adolescência, a Cassie, ela começou a flertar com o mundo e essa adolescente se desviou. Essa adolescente criou vínculos errados, se envolveu com coisas erradas e não queria mais saber de Deus, não queria mais saber de família, foi para o mundão. Muita conversa, muito diálogo, mas os pais perceberam, os pais pastores perceberam. É uma guerra espiritual. E eles escolheram ir para o joelho. Campanhas e campanhas e campanhas e campanhas de oração. Convocar a igreja para estar junto. E num dia na igreja, orando pela vida da filha, o Espírito Santo se manifestou lá longe onde ela estava. O Senhor foi confrontá-la. Ela sentiu o peso do pecado. E quando essa moça percebeu, ela estava jogada no chão chorando, sentindo o peso do seu pecado. E ela diz: eu preciso retornar aos pés do Senhor. Essa jovem, ela volta para casa. Essa jovem, ela volta para a igreja. Ela é restaurada. Hoje, junto com o seu esposo, o pastor Al Toledo, eles pastoreiam igrejas e fazem um grande trabalho para Deus. Ela sabia do testemunho dos pais, do que Deus tinha feito na casa dela, na vida dos pais dela. Ela diz: eu preciso disso para a minha vida. Vamos se colocar em pé para a gente finalizar. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã, que os seus filhos vão chegar mais longe do que você chegou. Eu quero profetizar que os seus filhos vão viver experiência com Deus, muito mais do que você já viveu. Eu quero profetizar que os seus filhos serão líderes espirituais, que vão impactar a nossa geração. Você pode abraçar a sua esposa nesse momento, se está do lado da esposa. Só coloca a mão no seu coração. Vamos fazer nesse momento uma oração pela família. Eu finalizo dizendo: a família saudável e bem estruturada é uma das maiores fontes de alegria, prazer e estabilidade emocional para o pastor. Quando o lar vai bem, a alma ganha vigor e o ministério se torna leve, frutífero e relevante. Vamos orar. Essa manhã é manhã de reafirmarmos aliança, propósito, prioridade sobre a nossa casa, sobre a nossa alma. Pastor Quirino, chega aqui, faça essa oração para a gente. Você que é de fora da nossa convenção, abençoa o povo da Ciadesp. Oh, aleluia. Comece a orar, comece a falar com o teu Deus. Aleluia.